Uma pergunta que já deve ter rondado a sua mente, e muitas vezes você não encontrou resposta, é a seguinte: se Deus existe, quem criou Deus? Isso acontece porque dentro da construção daquilo que posso acreditar, as informações precisam passar pelo menos por 3 filtros: o que conheço, o que posso realizar e o que é fruto da minha experiência. Vamos entender isso. Se eu te disser que um homem bateu os braços e saiu voando, sem usar nenhum aparato de apoio para isso, o seu cérebro vai utilizar os filtros da seguinte maneira: eu conheço algum homem que já realizou esse feito? E a resposta vai ser não. Eu consigo realizar esse feito quando eu quiser? Não. Eu já tive uma experiência comigo ou com alguma outra pessoa que conseguiu realizar esse feito? Também não. Então, eu não vou acreditar nisso. Para responder à pergunta quem criou Deus, primeiro precisamos verificar se realmente ele existe. Uma das formas para compreendermos a existência de um ser criador é através da sua criação. Vamos verificar essa possibilidade através do DNA. O DNA é um conjunto de informações genéticas que definem as características dos seres vivos. Eles possuem mais ou menos 6 bilhões de informações condensadas em uma estrutura microscópica extremamente eficiente. Essa estrutura carrega o software da vida. Esse software carrega um código, e códigos emanam de mentes inteligentes. Nos Estados Unidos, um grupo de pesquisadores observaram uma sequência numérica que se repetem sempre no DNA humano. Ao considerar a carga dos elementos químicos do DNA, esses pesquisadores identificaram o seguinte padrão numérico: 10, 5, 6, 5. Eles então passaram a tentar decifrar esse código. Dentro dessa busca, tiveram a brilhante ideia de trocar esses números por letras hebraicas. O hebraico, que é a língua oficial de Israel e também aparece nos escritos da Bíblia, os números são representados por letras. Dentro desse princípio, o padrão numérico encontrado no DNA humano, 10, 5, 6, 5, são representados pelas letras hebraicas que formam o nome de Deus, Yod, Rei, Vav, Rei. Lembrando que o hebraico se lê da direita para a esquerda. Com essa descoberta, os pesquisadores chegaram à seguinte definição: o Criador deixou mais uma fonte de possibilidade para ser detectado, uma espécie de assinatura na sua criação para ser lembrado como proprietário de tudo que existe. Um grupo de cientistas e estudiosos criaram a teoria do design inteligente. Baseados em experiências e estudos, começaram a verificar os padrões de comportamentos, formas, os desenhos, estéticas, espécies e elementos químicos dentro da composição da natureza. A partir desses dados, chegaram à conclusão que tudo que existe foi orquestrado por uma mente extremamente inteligente e capaz, sem a qual nada do que foi criado poderia existir. Essa mente pode ser chamada de desenhista, projetista ou arquiteto do universo. Ele domina a física, ciência, matemática, química, biologia, consegue calcular formas, criar padrões, estilos, deixando de maneira clara na composição daquilo que encontramos na Terra e no Sistema Solar indícios bem fortes da existência de uma mente milhares e milhares de vezes superior à nossa. O professor e físico Adalto Lourenço disse: o planeta Terra é o único planeta que possui todos os elementos químicos da tabela periódica. Mas os planetas que fazem parte do Sistema Solar não estão todos no mesmo ambiente e sistema? Porque só a Terra possui todos os elementos que possibilitam a existência de vida nela. Será que um ser que possui condições, inteligência e poder para criar não buscou deixar claro sinais da sua existência? Será que com um pouco mais de vontade, atenção e percepção, nós não teríamos reconhecido ele com maior facilidade? O planeta Marte possui muito dióxido de carbono, mas você pode pensar o seguinte: isso é fácil de resolver. Levaremos uma variedade de plantas para Marte
e elas farão a troca do dióxido de carbono por oxigênio. No entanto, Marte não possui campo magnético, ou seja, ele não vai conseguir proteger organismos vivos da radiação que vem do Sol. E além disso, Marte é um planeta hostil à vida. Só a Terra possui a proteção contra os raios prejudiciais do Sol. A Terra foi colocada em um lugar privilegiado para possibilitar o estudo do Sistema Solar. Ela encontra-se a uma distância segura do Sol para permitir e aproveitar a incidência necessária de luz e calor sem prejudicá-la. A Terra possui atividade gravitacional na quantidade exata para permitir que vivamos nela. Se a Terra tivesse uma atividade gravitacional igual à de Júpiter, nossos corpos, as construções e demais coisas existentes nela poderiam não suportar por muito tempo sem serem destruídas. E caso não tivesse a atividade gravitacional que existe nela, seria impossível, por exemplo, passear de carro, fazer uma bela caminhada e tantas outras situações que somente a atividade gravitacional existente na Terra pode nos possibilitar. O planeta Júpiter é um grande aspirador do Sistema Solar. Ele atrai cometas, meteoros e asteroides para si mesmo. Quem projetou Júpiter com essa função queria proteger e preservar a vida na Terra. O cientista francês Louis Pasteur disse: "Um pouco de ciência nos afasta de Deus, mas muita ciência nos aproxima dele." Ou seja, a ciência aplicada de forma exaustiva, na busca por respostas e sem se apegar a preconceitos, vai com certeza nos aproximar da lógica da existência de um ser criador. Se o homem fosse obra do acaso, por que o nosso nariz não foi colocado com os orifícios para cima? De certo, se isso acontecesse, seria complicado sairmos em tempos de chuva. Por que temos olhos que conseguem captar várias informações visuais em uma estrutura altamente complexa? Por que temos ouvidos que conseguem captar várias informações sonoras? Por que temos mãos que precisam de dedos para tocar e pegar as coisas? Por que temos elementos sensoriais em todo o nosso corpo para podermos sentir? Sabia que a dor desempenha um papel importantíssimo? Pois sem a dor, quando colocássemos nossas mãos no fogo, muitas vezes sem perceber, poderíamos perdê-las facilmente, pois não teríamos percepção de quando deveríamos retirá-las, ou sequer perceberíamos que as nossas mãos estariam no fogo. Porque que tudo o que precisamos encontramos na Terra e porque existe uma ordem e harmonia perfeitas em tudo na natureza e no Sistema Solar. Observe uma descoberta maravilhosa. Quando observamos a cauda do pavão, conseguimos ver uma variedade de cores que nos impressionam. Mas na verdade, não existe cor nenhuma, pois a cauda do pavão não possui cor. O que acontece é um jogo de ótica fantástico que pega a difração da luz com ajustes nas penugens do pavão em regiões bem específicas, definidas por equações matemáticas extremamente complexas, que vai gerar cores belíssimas e, pasmem, parece que o pavão sabe explorar bem essa possibilidade. Mas fica aqui uma pergunta no ar: quem foi que ensinou a ele? Ou, por exemplo, os espermatozoides, que são organismos vivos responsáveis pela existência do ser humano. Como eles sabem o caminho que devem percorrer? Como eles encontram e sabem onde estão os óvulos para serem fecundados? Quem ensinou o caminho para eles? Quem mostrou a eles a aparência de um óvulo e como se deve realizar a fecundação? Se tudo isso é uma capacidade própria dos espermatozoides, quem capacitou e instrumentalizou esses minúsculos seres? E o seu sistema imunológico? Quem foi que ensinou a eles a te defenderem? Como é que eles detectam um organismo que é prejudicial ao sistema do seu corpo? Mas se também for uma capacidade própria, quem capacitou e instrumentalizou o seu sistema imunológico? Com certeza, tudo isso não seria possível sem uma mente por trás disso tudo, para organizar,
orquestrar, capacitar, ordenar e habilitar esse sistema para funcionar em uma ordem perfeita. A Bíblia é o livro que mais possui narrativas sobre o Deus conhecido dentro da experiência do povo de Israel. Ela apresenta uma particularidade em Deus, a sua unicidade ou fato de ser único. Mas ela também apresenta essa divindade em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, um único Deus revelado em 3 pessoas distintas. Pode até parecer complicada essa minha fala, mas o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Um Deus único que ao mesmo tempo é trino. Vamos verificar essa tríade se revelando em algumas coisas, ou seja, essa mesma característica existente em Deus, 3 em 1. Tempo, passado, presente e futuro. Espaço, largura, altura e profundidade. Base da matéria, que são os átomos, prótons, nêutrons e elétrons. Estado básico da matéria, sólido, líquido e gasoso. Homem, espírito, alma e corpo. Música, melodia, harmonia e compasso. Corpo, cabeça, tronco e membros. Célula, membrana, citoplasma e núcleo. Para termos tudo que existe na ordem, organização, formato e capacidade que conhecemos, nada disso seria possível sem uma mente com a capacidade extremamente maior e condição de organizar, estruturar, comandar e criar. Pense junto comigo, se a Terra e todo o sistema solar são autoexistentes, como é que existe essa diversidade de seres? Como é que a Terra consegue produzir essa variedade de plantas, frutos e tantas outras coisas? Como tudo no sistema solar consegue funcionar em uma ordem e harmonia perfeitas? Se cientificamente o universo sem comando, controle e uma mente por trás dele teria a tendência de desorganizar-se e virar um caos. A Terra realiza 2 tipos de movimentos constantemente: rotação, que é o movimento que a Terra gira em torno do seu próprio eixo, e esse movimento é responsável pelo dia e pela noite, e o movimento de translação, que ela realiza juntamente com todos os planetas ao redor do Sol. E esse movimento é responsável pelos meses e anos, definindo assim as estações. Mas como tudo isso pode acontecer em uma ordem e organização sem ninguém no controle? Baseado em todas essas informações, podemos declarar com confiança e consciência que sim, Deus realmente existe. Mas ainda paira uma dúvida no ar: se Ele existe, quem criou Deus? Essa pergunta é feita por causa dos filtros que usamos para verificar a veracidade dessa resposta. O que conheço, o que posso realizar e o que é fruto da minha experiência. Vamos pegar o primeiro filtro, o que conheço. Tudo que existe tem um início a partir de algo, e é isso que eu conheço. Mas devo entender que Deus não se relaciona com essa possibilidade. Ele é constituído de outra essência. Ele é eterno, ou seja, autoexistente. Está inserido em um contexto de existência totalmente diferente. O nosso cérebro vai buscar confrontar essa afirmação com os nossos filtros, deixando a nossa mente um pouco confusa e cheia de dúvidas. Pois se Deus tivesse sido criado, entraríamos no loop infinito, e quando encontrássemos aquele que criou Deus, buscaríamos verificar novamente quem criou aquele que criou Deus. Em tudo isso, precisamos entender que Deus encontra-se fora da conexão de existência e a criação permanece inserida. Você deve colocar Deus fora da lógica da criação, pois nós que fazemos parte dessa lógica temos princípio e fim. Ele não faz parte dela, não tem princípio e nunca terá fim. Lembre-se, Ele é Criador, aquele que cria.
por isso não tem a necessidade de ser criado. Bom, nesse momento eu gostaria de contar com a sua ajuda. Compartilhe esse vídeo com seus amigos ou pessoas que você conhece. Coloque nas suas mídias sociais para que essa mensagem possa alcançar outras pessoas. Deixe um like no vídeo para nos ajudar, para que a plataforma do YouTube entenda que esse vídeo é relevante. Deixe seu comentário, inscreva-se no nosso canal e ative todas as notificações para que quando lançarmos um próximo vídeo, você possa ser notificado. Espero ter elucidado algumas questões acerca dessas perguntas e que você consiga encontrar respostas para tudo aquilo que existe. Obrigado por ter ficado comigo até aqui e até o próximo vídeo.